Alô, passeadores! Aqui quem fala é a sua voz, amigo ambulante virtual, o passeador, com mais um vídeo passeio. Hoje, passeadores, eu quero contar para vocês a história que me aconteceu no ônibus T4, na Carris, e que eu acho que vai trazer muita polêmica no canal. E olha, compartilhem esse vídeo aqui. Eu peguei o T4 hoje, ônibus da Carris, aqui de Porto Alegre, que é a empresa pública de transporte público de Porto Alegre. Tá, entrei no ônibus, tudo bem, feliz da vida. Sou uma pessoa que conversa muito, sou muito conversador, brinco muito com todo mundo, faço muitos amigos onde eu vou, graças a Deus. Eu entrei no ônibus, sentei no ônibus, o ônibus estava andando tudo normal. A motorista estava dirigindo normalmente também, não estava nada demais, um pouquinho correndo só, mas tudo bem. Aí ele quase atropelou uma pessoa, tá? Claro que eu não vi direito como é que foi que ele quase atropelou a pessoa, mas acredito que pelo jeito assim a pessoa se atravessou de uma forma imprudente assim, e aí foi brusca a freada dele, né? Foi estranho. E depois, por isso, ele deve ter ficado nervoso, ele teve que parar para um outro passageiro já no próximo ponto, mas aí ele foi meio pego de surpresa, também parou bruscamente. Aí todo mundo fez aquele ui, ai, e eu disse, pô, presta atenção. Aquela coisa, né? A gente tem uma reação, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas não foi nada demais, mas enfim. Aí, o cobrador do ônibus, aquele auxiliar ali que trabalha do lado, começou a discutir comigo. E começou a dizer, tu sabe o que aconteceu para estar dizendo presta atenção? Aí eu já falei para ele, não, eu não sei, eu só falei para ele prestar atenção, mas aí já também não sou bobo, não gosto, eu gosto de conversar com as pessoas e tal, mas já vi que o cara veio de uma maneira meio ríspida para cima de mim, já falei, mas por que o senhor está falando comigo? O senhor está me abordando, eu não falei com o senhor, eu só falei presta atenção. Ah, mas não sei o que, daí ele viu que eu não era bobo, que o meu papo era, eu ia lançar um papo meio forte assim. Aí ele disse assim, daí ele ficou na dele, mas daí o motorista começou a xingar, não sei o que ele estava dizendo, e aí eu falei, assim, mas presta atenção de qualquer forma, é difícil dirigir, tem que prestar bem atenção. Bom, enfim, eu não sou uma pessoa de ficar quieta, e comecei a criar uma discussão ali e tal, aí teve gente que ficou do meu lado, tem gente que ficou contra mim, porque realmente... Aí, mas a discussão não foi assim, áspera, nem sem educação, nem com falta de educação. Só que daí aí o motorista simplesmente parou o ônibus e desligou o ônibus no primeiro ponto que ele parou, próximo. Desligou o ônibus e aí desceu do ônibus. E aí todo mundo começou a descer do ônibus. Eu não entendi, cara, nada que estava acontecendo. Eu pensei, bom, o motorista ficou brabo e vai descer do ônibus, vai desligar o ônibus e sair do ônibus só porque deu essa discussão. Não, tudo bem, pode ser até isso, o cara tá estressado, alguma coisa. E o cara pegou e saiu do ônibus mesmo, desligou o ônibus e saiu. E aí todo mundo começou a descer, parecia que algumas pessoas já sabiam o que estava acontecendo. E aí eu não entendi nada, porque eu pego pouco ônibus, né? Aí eu também desci junto, né? E perguntando, mas o que aconteceu? O cara, só por causa disso, o cara desceu do ônibus e vai parar o ônibus? Mas que história é essa? E aí todo mundo foi entrando no ônibus de trás. E aí eu peguei e entrei também, né? Aí eu entrei no ônibus, cara. E comecei a conversar com as pessoas, mas o que aconteceu? Tinha uma senhora que ficou discutindo comigo, dizendo que eu não tinha razão. Eu falei, tá, senhora, essa é a sua opinião. A senhora aceite a minha e tudo bem. Viva o que eu quero é democracia, tá? Mas tá tudo bem. Aí ela, tá, parou de discutir, eu também parei. Só que daí eu fiquei curioso, eu não entendi aquela situação.
Aí eu cheguei e perguntei para alguém, ninguém me respondeu. Aí tinha uns caras da empresa dentro do mesmo carro, né, no mesmo ônibus. E aí eu comecei, aí quando tava descendo um cara da empresa, eu cheguei e perguntei para ele, cara, por que tu sabe me dizer por que houve a baldeação? Aí eu acho que ele tava assim, contra mim, assim, né? E ele falou, o que é, irmão? Com uma voz bem grave, assim, o cara se impostou, assim, para falar comigo. Eu falei, não, eu tô tentando entender por que houve a baldeação. Aí ele não manteve aquela postura ali, meio machão ali, que ele veio pra cima de mim, e meio que explicou que, então, eu quero ver como é que vai ser agora em dezembro, não sei o que. Aí eu sei que a Carris foi vendida, tá? E eu sei que tá havendo uma espécie de uma privatização, uma concessão, não vai mais ser pública, enfim, já conto pra vocês. Aí o cara falou, quero ver agora em dezembro, vamos ver agora em dezembro como é que vai ficar. E aí me caiu a ficha, cara. Então é isso. Os caras estão estressados porque a empresa foi vendida e agora eles vão entregar a empresa. Os funcionários estão bravos, estão unidos e tal. Aí nessa, quando esse cara desceu, os outros caras da empresa que desceram lá por trás começaram a me xingar. Meio por tabela, não assim diretamente. Aí que loucura, cara, mas eu não fui mal educado, eu apenas fui contestador. E aí, mas eu senti que era isso aí, né, negócio da privatização, então, e tal. Aí, cara, pra terminar a história, eu continuei conversando, porque fiquei meio nervoso e tal, continuei conversando com outras pessoas do ônibus sobre outros assuntos. Como eu falei, eu sou um cara conversador, vocês estão vendo aqui no vídeo que eu sou comunicativo. E eu comecei a falar com um guri que subiu na PUC, mas daqui a pouco eu perguntei pra ele, mas a empresa está sendo vendida, né? O que aconteceu? E ele falou, eles vão entregar agora em dezembro. A empresa que comprou foi a Viamão. E eu, aquela que leva os ônibus pra Viamão? Sim, ela comprou. E aí, sabe o cara falou? O cara falou, e nem dá pra discutir muito com os motoristas. Que não dá pra azedar com o motorista. E eu, como assim? Que eles já param o ônibus e já desce do ônibus e diz que quebrou. Daí me caiu todas as fichas, né? O cara simplesmente parou o ônibus e fez de conta que quebrou. E isso é uma prática que está acontecendo. Acredito que uma coisa meio corporativista entre os funcionários da Carris que estão protestando. E eu precisava contar isso em algum lugar. Compartilhem essa história, eu preciso contar isso aqui no canal e vocês vão ter que compartilhar essa história, gente. Tá simplesmente acontecendo isso. Confirmem, comentem aí. Os motoristas da Carris estão estressados, estão protestando por causa da venda da empresa para privatizar e simplesmente não pode nem reclamar alguma coisa para eles. Inclusive dei boa tarde para ele quando subi no ônibus. Porque eles param o ônibus, dizem que o ônibus quebrou e fazem baldeação e é uma espécie de um protesto. E a coisa tá assim, gente. Comentem aí. Preciso saber o que vocês acham disso tudo. Podem me xingar, eu sei que eu sou um cara que faz confusão às vezes, mas eu gosto de saber, eu sou um curioso, eu sou um provocador, porque eu gosto de aprender. E eu acho que eu descobri uma coisa muito interessante que eu nunca ouvi falar. E eu acho que não está sendo falado, e isso deve ser falado e deve se expandir essa informação e esse debate aí. Ok, passeadores? Até o próximo vídeo de passeio. Tchau, tchau.